Olá pessoal, que bom estar aqui de volta com vocês ao nosso curso Introdução aos Estudos da Tradução. Na aula passada nós fizemos um percurso histórico sobre a tradução e hoje daremos continuidade com o nosso curso em nossa terceira aula, na qual falaremos sobre alguns conceitos fundamentais no que diz respeito aos tipos de tradução. Bom, eu sei que alguns de vocês devem estar se questionando, mas como assim tipos de tradução? Tradução não é sempre esse processo de verter um texto de uma língua para outra? Mas, na verdade, há vários processos de tradução. Verter um texto de uma língua para outra é apenas um desses processos. Então, a ideia é que na aula de hoje nós tenhamos aí um primeiro contato com esses diferentes processos de tradução, com os conceitos envolvidos, e mais adiante no curso nós teremos a chance de nos aprofundarmos um pouco mais sobre esses conceitos. Bem, para iniciarmos nosso bate-papo hoje, vamos partir de alguns exemplos. Será que vocês já ouviram falar desse livro, que em inglês se chama Who Moved My Cheese? Ele foi escrito por um norte-americano chamado Spencer Johnson. Soa familiar para vocês? Talvez, né? Bem, o livro conta a história de dois homenzinhos chamados Hem and Haw e dois ratinhos chamados Sniff and Scurry. Trata-se de uma metáfora em que o queijo representa os objetivos de cada um, ou seja, sucesso, tranquilidade, um bom emprego, e as mudanças a que estamos sujeitos enquanto tentamos alcançá-los. Será que vocês conhecem essa história? Talvez, porque tenha lido Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse foi o título que ele recebeu em português, e você provavelmente já terá visto, porque esse livro ele foi traduzido para mais de 20 línguas e vendeu mais de 24 milhões de cópias ao redor do globo, então é o típico best-seller, né? Foi um grande sucesso de vendas. Bom, com essa história, com esse exemplo, o que eu quero dizer para vocês é que a tradução entre diferentes idiomas é conhecida como tradução entre línguas, ou aqui nós vamos chamar de tradução interlingual, também é conhecida como tradução propriamente dita. Mas nós vamos adotar o termo tradução interlingual para facilitar o nosso processo de construção conceitual, né, dentro dos estudos da tradução. Eu imagino que esse seja o tipo de tradução mais conhecido, provavelmente seja aquele que vocês já até tinham conhecimento, porque se trata justamente desse movimento entre idiomas diferentes. Bem, dentro desse processo de tradução interlingual existem alguns termos que eu considero como primordiais para que a gente compreenda melhor todas as atividades envolvidas no processo de tradução. Primeiramente, nós vamos compreender o que significa o texto de partida e o texto de chegada. Então, o texto de partida é o texto fonte, né? É o texto que será traduzido para uma outra língua. E esse processo de acomodação para uma outra língua vai reverter o texto de partida num texto de chegada. Então, o resultado de um processo de tradução interlingual transforma o texto de partida num texto de chegada. Portanto, aqui nós estamos contrapondo uma língua fonte a uma língua alvo. No caso dos exemplos que vocês podem visualizar aí na tela, a língua fonte seria o inglês e a língua alvo seria o português. Também é importante enfatizar que existem alguns autores que fazem uma diferenciação entre os processos de tradução e versão a depender do movimento, do fluxo que esses processos aconteçam. Deixa eu me explicar melhor. Saindo de um texto em língua estrangeira para um texto em língua materna, nós teríamos um processo de tradução. Ou seja, a tradução seria o processo de acomodação de uma língua fonte para uma língua alvo, de um texto em língua fonte para um texto em língua alvo. Enquanto versão seria o processo contrário, seria a modificação de um texto em língua alvo, né, para um texto na língua fonte. Então, é como se nós tivéssemos a seguinte lógica. Eu traduzo um texto a partir do momento em que eu trago esse texto, por exemplo, do inglês para o português, e eu verto esse texto a partir do momento em que eu o levo no sentido contrário, da minha língua materna, do português, para o inglês. No senso comum, no uso geral das pessoas, essa diferenciação simplesmente não existe. Todo mundo se refere à tradução como essa movimentação entre textos, sem necessariamente sentir a necessidade de fazer uma referência específica
a esse movimento, a esse fluxo, né? Se é partindo de um texto em língua estrangeira, indo para um texto em língua materna, ou se no sentido contrário. No entanto, é importante que a gente note que não é apenas entre idiomas diferentes que ocorre o processo de tradução. E aqui eu queria trazer as palavras de um autor chamado Otávio Paz Lozano, foi um poeta, ensaísta e tradutor mexicano. Ele inclusive recebeu um prêmio Nobel de Literatura em 1990. E ele diz o seguinte: aprender a falar é aprender a traduzir. Quando uma criança pergunta à sua mãe o significado desta ou daquela palavra, o que realmente pede é que traduza para a sua linguagem a palavra desconhecida. A tradução dentro de uma língua não é, nesse sentido, essencialmente diferente da tradução entre duas línguas, e a história de todos os povos repete a experiência infantil. Então, esse autor traz aqui a evidência de que não é necessariamente o movimento entre idiomas diferentes que configura o processo de tradução, mas sim o dinamismo dos discursos. Claramente, ele tem uma perspectiva de linguagem como prática social, né? Portanto, tradução significa essa locomoção, esse reajuste de sentidos que acontece a partir da minha experiência com a linguagem. Bem, se a gente seguir então essa linha do Otávio Paz, nós poderemos observar em nossa cultura vários exemplos de traduções, as que chamamos de intralingual, ou seja, essas que acontecem dentro de uma mesma língua. Vamos voltar lá para aquele mesmo exemplo do começo da nossa aula. Você lembra lá do livro Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Ele também foi traduzido aí numa versão para jovens e numa outra versão para crianças. Então é bem interessante a gente pensar sobre as possibilidades desse processo de tradução, porque aí o movimento não acontece entre idiomas diferentes, mas dentro do mesmo idioma. Então, o que acontece? Quais estratégias poderiam ser utilizadas aqui? Então, para que essa tradução aconteça, a gente vai ter aí uma adaptação de vocabulário, uma adaptação de roteiro, uma adaptação de registro, para que esse texto se adeque aos contextos de chegada, ou seja, jovens e crianças. Vamos pensar em algumas outras possibilidades dentro das quais a tradução intralingual acontece. Nós temos a possibilidade de uma tradução intralingual acontecer por causa de uma atualização de regras de uma língua. Por exemplo, quando um texto do passado é disponibilizado numa nova versão. Vamos pensar na obra Os Lusíadas, de Luís de Camões. Né? Esse texto, quando ele é disponibilizado conforme as regras atuais da língua portuguesa, ele é, portanto, traduzido de maneira intralingual. Ou também quando uma obra é concebida em português lusitano e a partir daí ela é transposta para o público brasileiro. Ou ainda, quando um texto do presente, de vocabulário muito difícil, é simplificado para ser entendido por mais pessoas. Bem, esse tipo de tradução pode acontecer entre linguagem técnica e a linguagem cotidiana. Vamos pensar, por exemplo, numa lei ou uma sentença de um juiz em que há muitos termos jurídicos que a gente não compreenderia, né? A maior parte da população não compreenderia. Se um jornal quiser explicar essa lei, ou se um professor quiser falar sobre essa lei em sala de aula, é necessário que haja uma espécie de transposição didática. Ou seja, a gente vai precisar proceder com relação a uma operação de tradução intralingual. Vamos imaginar ainda o nosso cenário de sala de aula, né? Temos aí a figura de um professor tentando solucionar dúvidas dos alunos sobre textos teóricos. Novamente, temos aí essa possibilidade de transposição didática, né? Dentro dessa perspectiva, a gente pode até concluir que toda aprendizagem passa necessariamente pela tradução. E até mais do que isso, a gente poderia dizer que não há atividade linguística sem a tradução. É possível dizer, portanto, que a operação tradutória intralingual ela vai ocorrer sempre, em qualquer texto, independentemente da relevância cultural ou estética desse texto. Quando falamos, portanto, em tradução intralingual, estamos falando em duas palavras-chave: compreensão e interpretação. É possível, então, a gente notar que a tradução intralingual é tão corriqueira e intuitiva que às vezes a gente nem se dá conta de que estamos de fato traduzindo. Bem, então sistematizando esse conceito de tradução intralingual, nós podemos dizer que é aquele tipo de tradução que acontece dentro da mesma língua e é uma operação que também é conhecida como paráfrase ou como reformulação e consiste na interpretação dos signos verbais por outros dentro da mesma língua, certo?
Então vamos lá. Bom, então além da tradução entre línguas, que é a tradução interlingual, e a tradução dentro da mesma língua, que é a tradução intralingual, nós temos um outro tipo, que é aquela tradução que acontece entre sistemas diferenciados de signo. Também conhecida como tradução intersemiótica, temos aí o caso de traduções que acontecem entre sistemas verbais e não verbais, por exemplo, uma poesia que se transforma em pintura, um livro que se transforma em filme, como aí nós temos o exemplo do Harry Potter, ou uma peça de teatro que vira balé. Mas a tradução intersemiótica ela também pode acontecer entre dois campos de signos não verbais, como por exemplo entre música e dança. Da mesma forma, ela pode acontecer entre duas línguas sinalizadas, como por exemplo entre a língua de sinais americanas, que é o American Sign Language, e Libras, que é a língua brasileira de sinais. Uma situação bem interessante para a gente pensar em tradução intersemiótica acontece especificamente no caso do português escrito para Libras, né, que é a língua brasileira de sinais. E aí eu vou fazer referência a um trabalho que foi produzido pelo Rimar Ramalho Segala em 2010. Foi uma pesquisa de mestrado defendida lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, em sua dissertação intitulada Tradução Intermodal e Intersemiótica Interlingual, o português brasileiro escrito para a língua brasileira de sinais, Rimar disse o seguinte: a tradução que parte de um texto em português acadêmico para uma língua de sinais exige uma tradução visual, ou seja, gravada por um tradutor coautor que também desempenha papel de ator dessa tradução. Por isso, a tradução que se faz nesse espaço é intersemiótica, além de ser interlinguística. Então, olha que interessante, que no bojo dessa discussão sobre tradução intersemiótica, a gente tem aqui a conclusão de que linguagem não se trata apenas de linguagem verbal. Pelo contrário, linguagem trata-se de um complexo sistema simbólico que pode ser materializado através de diferentes recursos semióticos. Né? E também falamos aqui na fala do Segala o fato de que a tradução sempre traz consigo um processo de interpretação e um processo de atuação. E essa palavra atuação eu acho que foi bem interessante aqui, porque traz a ideia de que, além da reprodução de uma fala, há um papel performático especificamente relacionado à tradução intersemiótica. Então, ao fazer essa análise sobre a tradução intersemiótica entre o português escrito e a língua brasileira de sinais, o Segala chama a atenção para o fato de que essa passagem entre as duas línguas envolvidas é ao mesmo tempo interlingual, porque envolve duas línguas com gramáticas próprias e uma noção de equivalência entre os termos traduzidos, mas ela também é intersemiótica, pois envolve a passagem do sistema verbal escrito para o suporte em vídeo, né, para algo imagético. No entanto, como nós já discutimos aqui anteriormente, a tradução intralingual ela ocorrerá sempre. Ela é inerente à nossa relação com o texto. Ou seja, a partir do momento em que nós nos propusermos a explicar, a reinterpretar, a parodiar, ou seja, todo o processo de apropriação de um texto traz consigo um processo de tradução intralingual. Portanto, é possível afirmar que, quando se traduz do português para Libras, a gente faz uso dos três tipos de tradução estudados: o processo interlingual, o processo intralingual e também o processo intersemiótico. Só para resumir aí esses três conceitos, eu trago esse esquema para que vocês possam visualizar melhor. Então, a partir do momento que nós temos uma tradução entre línguas diferentes, né, nós temos um processo interlingual. No interior de uma mesma língua é um processo intralingual, e a tradução, quando ela tem relação com esse movimento entre os signos, nós temos aí o processo intersemiótico. E alguns exemplos para que vocês possam relembrar melhor sobre esses três conceitos. Mantenham isso em mente, porque esses são conceitos de base para o desenvolvimento das nossas tarefas na plataforma do Google Classroom. Bem, nos encaminhando aí para o nosso último conceito da aula de hoje, nós vamos partir da ideia de que não importa qual seja o processo de tradução, todos eles carregam consigo
um ponto em comum, que é a ideia de que vai sempre ser levado em consideração a existência de uma mensagem original, que para ser compreendida pelo receptor precisa ser traduzida conforme critérios de equivalência. Portanto, é fundamental observar que a tradução não irá trabalhar com a ideia de ser idêntico, de ser a mesma coisa, ou a ideia de literalidade, que nós já falamos também na aula anterior. Mas sim, nós vamos trabalhar com o conceito de equivalência. Dentro dessa lógica, a gente pode dizer que o livro Quem Mexeu no Meu Queijo não é idêntico a Quem Mexeu no Meu Queijo para jovens, e nem muito menos a Quem Mexeu no Meu Queijo para crianças. Contudo, a história dos ratinhos Sniff, Scurry e dos homenzinhos Hem and Haw, ela se mantém em todas as versões do livro. Digamos que a mensagem do livro é a mesma, mas ela é contada de forma diferente para crianças, jovens e adultos, porque aí a intenção é fazer com que cada grupo de receptores possa compreendê-la da melhor forma possível. Então a gente pode afirmar que, embora o texto não seja o mesmo, ele é, portanto, equivalente. Vamos pensar na minissérie Capitu, veiculada pela Rede Globo. Ela não é idêntica à obra Dom Casmurro, escrita por Machado de Assis. Temos aí a linguagem empregada pela televisão, que é uma linguagem atual, muito diferente do português brasileiro falado naquele período ali de transição entre o século XIX e o século XX, que foi quando o Machado de Assis escreveu a sua obra. Além do mais, o romance machadiano ele é todo narrado em primeira pessoa, que é sob a ótica do personagem Bentinho. E sabemos que há certas coisas que se pode dizer em palavras, mas não em imagens, e vice-versa. Então a televisão vai ter acesso a recursos semióticos que o livro não vai ter, e vice-versa. Por isso que a versão da televisão nunca será idêntica ao do livro. No entanto, a trama da minissérie segue a mensagem. Então nós temos o enredo, os personagens, a sucessão de fatos, as críticas da obra de Machado de Assis. Então as mensagens elas não são iguais, mas são equivalentes. Um outro exemplo que a gente poderia pensar para falarmos sobre esse conceito de equivalência estaria nos provérbios, né, das línguas. Então nós temos aí no inglês, por exemplo, It's not my cup of tea, que literalmente seria traduzido como não é minha xícara de chá, mas na verdade teria o equivalente no português do não é a minha praia. A gente vai precisar fazer uso de outros recursos simbólicos para chegar a esse ponto de equivalência. Então, tradução é sempre buscar pelo princípio de equivalência muito mais do que pelo princípio de literalidade. Eu acho que é isso que é importante que a gente tenha em mente, certo? Muito bom, então nós chegamos aqui ao final desse nosso encontro. E mais uma vez, todo esse momento de aprendizagem vai ser consolidado via ambiente virtual, que é o Google Classroom. Tem algumas atividades de interação que estão lá esperando por vocês. Eu espero que a aula tenha sido produtiva, que vocês tenham gostado. E um tchauzinho até o nosso próximo encontro.